Peraí. Solta, dá um REC. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bom, professor, o senhor é reconhecido como precursor de uma corrente historiográfica no Brasil, até por ampliar o espectro das pesquisas acerca da escravidão e suas consequências, né? E também da cultura afro-brasileira. Eu queria que o senhor falasse, na condição de historiador, quais são os avanços e retrocessos desde que o senhor chegou ao Brasil, nesse campo da... Bom, acho que, para começar, é importante dizer que eu me senti muito bem. Eu acho que eu explico na entrevista, né, que a razão principal de eu ficar no Brasil, eu estava aqui com uma bolsa de pós-doutorado, fazendo pesquisa, junto com um colega brasileiro que havia feito um doutorado nos Estados Unidos em História Econômica, o Pedro Carvalho de Mello, né? Sim. E a gente fez uma proposta conjunta, ganhamos essa bolsa americana para fazer essa pesquisa depois do doutorado. E aí eu conheci uma moça que acabei me casando com ela, mas enfim, né, eu não estava na hora dela, ela estava fazendo o mestrado na USP, né, e não estava numa boa hora para ela ir aos Estados Unidos. Então eu acabei procurando um emprego aqui e acabei achando, quer dizer, a Fluminense, Na Federal Fluminense me ofereceu um trabalho como professor visitante. Uhum. E era uma época, era uma época muito, muito empolgante aqui na academia brasileira, na área de história. Uhum. O único programa de doutorado que havia no país era na USP, né? Mas a Unicamp e a Fluminense haviam aberto programas de mestrado e estavam com planos de abrir um doutorado, que acabou pouco tempo depois fazendo, né? Então a Fluminense, eu fiquei de meados de 79 até final de 83 na Fluminense e depois vim para Campinas, em parte porque a minha esposa tinha a possibilidade de emprego na Faculdade de Medicina daqui, né, que ela é médica. Ela é médica, né, que acabou saindo também, né. Mas, enfim, como professor jovem, eu havia lecionado nos Estados Unidos uns 5 anos em universidades estaduais, públicas, boas, de Novo México, depois de Colorado, mas não eram centros como Harvard, Stanford, as universidades de ponta, né? E aí eu entrei numa universidade com professores excelentes e alunos, quer dizer, os melhores alunos do Brasil, né? Na Fluminense e depois aqui na Unicamp, né? E especialmente a possibilidade de trabalhar com alunos maravilhosos, que você dá uma dica e na semana seguinte eles voltam já assimilando isso e indo mais adiante, quer dizer, eles começam a ensinar você também, né? Eu falei no lançamento do livro que eles não são alunos ou orientando simplesmente, eles são malungos de viagem, né? E o professor vai aprendendo junto com eles, né? Então isso foi uma coisa que realmente me prendeu aqui, né? Além das questões pessoais. Eu estava em Colorado, na Universidade de Colorado, só 2 anos que havia estado lá, né? E não havia feito grandes amizades, não tinha raízes ali. E um detalhe, nos Estados Unidos, nessa época, hoje também, quando você fica mais do que 5 anos num lugar, seus amigos já foram embora. Quer dizer, a rotatividade é muito grande. E tinha uma história de validação também, o senhor conta isso.
de 3 anos de renovação de contrato. Ah, sim. Isso foi no Colorado ou não? Em Colorado. Pois eu estava aqui com essa bolsa de pós-doutorado e meus colegas me escreviam dizendo a Assembleia Legislativa do Estado está cortando a verba da universidade a tal ponto que a universidade está vendo se pode voltar atrás nas renovações dos contratos. Uhum. E aí eu pensei, será que eu quero ralar lá mais 3 anos, mesmo conseguindo, né, continuar com esse contrato de 3 anos, depois dos 3 anos ia enfrentar um processo de avaliação para a contratação efetiva, né? E se não houver verba para isso, né? Mas principalmente eu pensei, quer dizer, eu havia conhecido várias pessoas, principalmente na USP, quando eu estava aqui fazendo a pesquisa para a tese, e vi que os brasileiros nessa época não mudavam de ser. Quer dizer, eu voltei, os amigos ainda estavam em São Paulo, estavam no Rio, enfim, eu sentia que eu tinha uma rede de gente que acolhia, que não tinha. E eu era na época eu era um de 2 brasilianistas, né, historiadores especializados na história brasileira no estado de Colorado. O outro era um colega de Stanford que fez o doutorado, terminou acho que uns 2 anos depois que eu terminei, e ele estava em outra cidade, né? Então eu não tinha aqui na UF, eu cheguei lá e o projeto do momento era um projeto de história local, microhistória. A Maria Ieda Leite Linhares, o Ciro Cardoso estavam lá e com alunos, eu caí lá, quer dizer, era isso que eu queria fazer, né? Uhum. E com um grupo quer dizer, com discussões muito instigantes, eu fui contratado para trabalhar eles tinham uma linha de história da América Latina, né? E que depois acho que não foi para frente. A gente tentou conseguir verba, eu ajudei a fazer projetos, não consegui para ampliar a biblioteca, né? Que a biblioteca não era muito boa nessa área. Depois, agora, quer dizer, a partir de meados dos anos 90, que realmente cresceu o interesse em América Latina. Mas, enfim, eu tinha ali um ambiente extremamente estimulante para aquilo que eu queria fazer, né? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto para voltar para a sua pergunta. Deixa eu só entender uma coisa. O senhor fez o doutorado em Stanford? Em Stanford. E de lá o senhor foi para a Universidade de Colorado? Não, o primeiro emprego foi na Universidade de Novo México, em Albuquerque. Sim, tá. Né? Isso anos depois de terminar o doutorado. E essas pesquisas que o senhor fala com o brasilianista foi na época da tese de doutorado ou já como professor em Colorado? Não, foi na tese. Quer dizer, tese. Na verdade, o programa é um programa de... geralmente é assim nos Estados Unidos. Você faz história da América Latina. Sim. E aí com uma especialização mais forte dentro daquilo que o senhor propôs. Do país em que você faz sobre o qual você faz a tese. Hoje eu não me sinto... Quer dizer, o brasilianista... Ele tem que mais ou menos cobrir toda a bibliografia sobre o Brasil, porque ele é o único, né? Uhum. Aqui eu não me sinto mais brasilianista nesse sentido, porque eu tenho colegas que se alguém vem com uma pergunta sobre algo que eu não manjo muito bem, eu falo, não, vai falar com o meu colega, né? Uhum. Mas, enfim, para voltar para a sua pergunta... A sua pergunta quase que me coloca com alguém que vem e que implanta algo novíssimo aqui. Então, eu quero esclarecer que eu senti que eu estava aqui
no meio ambiente extremamente propício para desenvolver a pesquisa, continuar a pesquisa que eu estava fazendo. Né? Então, eu mencionei dois nomes, o Ciro Cardoso e a Maria Ieda Leite Linhares, que estavam mais orientados para a academia francesa do que a americana, mas havia muitos pontos em comum, né? Preocupações em comum. Sim. Aí quando o senhor fala da academia francesa, desculpe interrompê-lo, o senhor está, por exemplo, a linha de pesquisa do senhor tem muito a ver com Thompson, né? E eles, Isso, e eles o que era? Foucault? Qual que era? Não, era muito mais... Porque o Foucault veio depois, nos anos 80. O Foucault vem um pouco depois. Eles eram muito mais na linha dos análises, que também é muito... tem proximidades, inclusive, talvez mais do que o Thompson e os ingleses, com a história demográfica, que era uma área que eu estava fazendo. Se bem que a história demográfica chega um momento que a história demográfica, a nova história demográfica francesa, que é a ligação nominativa de fontes para você tentar seguir pessoas no tempo, reconstituir biografias, ou biografias mais no sentido quantificáveis. Né? Quantos filhos as mulheres têm durante a vida, qual o espaçamento entre os nascimentos e tal, né? Mas a história demográfica chegou a um ponto em que eles perceberam que, mesmo nos registros franceses, não havia dados suficientes para você colocar as pessoas dentro de um grupo social específico. Então, você, ao estudar uma aldeia, uma vila, o resultado dava uma média, mas que escondia as diferenças de classe social, etc., etc., né? E a partir disso, nasce na Itália, uma das pessoas envolvidas na criação da escola de microhistória é um demógrafo que diz, não, nós temos que ir, e também os ingleses estão dizendo isso também, nós temos que fazer ligações nominativas de fontes para além das demográficas, para conseguir esses outros dados. Então, de certa forma, eu, quando me radiquei aqui, eu estava começando a perceber isso sem realmente conhecer diretamente a microhistória italiana. Mas havia autores ingleses, especialmente, que estavam apontando para isso, e daí o meu projeto pós-doutoramento era de fazer uma ligação nominativa de fontes diversas, inclusive de fugas de escravos, em torno da fonte principal, que era as listas de matrícula de escravos, que é aquilo que o Rui Barbosa mandou queimar, mas que ele queimou as cópias que estavam nas coletorias, mandou para todos os municípios a ordem de mandar esses documentos para o Rio e foram queimados. Tá? Mas a lei exigia que, na hora da herança, que os herdeiros apresentassem ao juiz essa lista que havia ficado nas mãos do senhor. Então, isso está nos inventários. E foi onde o senhor foi buscar os... então eu tinha, na pesquisa pós-doutoramento, eu ampliei Isso foi na Federal Fluminense? Não, isso foi de 77 a 79 que eu estava com essa bolsa, e aí entrei em meados de 79 na Fluminense. Na Fluminense, né? E nesse momento, então, eu estava com uma amostra de 2.700 escravos em Campinas, de um total de 14 mil, naquelas listas de matrícula. E a ideia era de fazer a ligação com os assentos de batismo e casamento de escravos nos arquivos da igreja,
porque eu havia trabalhado nesses arquivos, né, para a tese, e com as fugas de escravos anunciados no jornal. Então, levantei todas as fugas também, fichei, e a ideia era fazer isso em Campinas e em Vassouras, para fazer quer dizer, com esse colega Pedro Carvalho de Mello, mas era um projeto só tendo uma bolsa e tempo integral durante 5 ou 6 anos que a gente podia ter feito isso, né? Eu tenho esse material e ainda acho que volto a fazer. Eu tenho muita coisa de arquivo dentro dos meus aposentos, as anotações, né? Mas, quer dizer, voltando para fechar, voltando a essa questão, e tinha outra gente, o João Reis, na Bahia, que havia feito a tese de doutorado dele com o Stuart Schwartz, renomado professor americano, também especialista na questão da escravidão no Brasil, né? Ele fez a pesquisa na Universidade de Minnesota sobre a revolta dos malês, publicou esse livro no início da década de 80, acho que 83, por aí. E havia alunos, eu lembro de um encontro que eu participei no Rio, e estava lá a Silvia Lara como se chama? Clementina? Não, era a Silvia e outra aluna que eram orientadas de Fernando Novaes. Fernando Novaes, da Que eu havia conhecido na época da minha pesquisa de tese, né? Conheci o Fernando Novaes, o Carlos Guilherme Mota, o Boris Fausto, nessa época. E eles estavam trabalhando com perspectivas não exatamente as mesmas, mas muito próximas às minhas, né? E eu, na verdade, eu entrei na demografia depois de descobrir esses documentos da matrícula e em função da historiografia, porque, enfim, o Florestan Fernandes estava e a historiografia da época, né? Estava dizendo não, na verdade, se baseando na historiografia norte-americana, né? O Florestan faz um projeto de pesquisa junto com o Roger Bastide, de uma pesquisa conjunta, acho que em 57, se não me engano, em que ele cita os autores norte-americanos que enfatizam essa questão da anomia, ou seja, o tráfico de escravos, depois a experiência na escravidão, acaba com a família escrava, acaba com a cultura escrava, e as pessoas caem na anomia, não tem como se expressar politicamente. O Fernando Henrique, né, também acaba que adotando é a isso. Escola Paulista, né? A Escola Paulista, exatamente. Então, lá estou eu vim para fazer uma pesquisa sobre a diferença entre os fazendeiros do Oeste Paulista e os fazendeiros do Vale do Paraíba. E aí comecei, pela influência do livro de Stanley Stein, que foi um dos primeiros, o Horaci Nogueira aqui também havia feito um estudo baseado em documentos dos cartórios, né? E que eu acabei lendo depois, né? Mas mais ou menos na mesma época que o Stein, acho que um pouco depois, na verdade, nos anos 50, mas o Stein, no final dos anos 40, faz essa pesquisa maravilhosa em Vassouras, baseando-se principalmente nos documentos dos cartórios. Então eu fui a Campinas, né? Eu havia, na ida para lá, eu parei em Texas e falei com o Warren Dean, né, que era professor na Universidade de Texas nessa época, que estava terminando o livro dele sobre Rio Claro. Então eu tinha esses dois exemplos, né, de pessoas que fizeram suas pesquisas nos cartórios. Aí
claro, eu fui aos cartórios aqui de Campinas e comecei a olhar essas listas de matrícula. E era um escravo casado atrás do outro. E as listas têm número da pessoa na lista e na coluna sobre, dá não só o nome do cônjuge, mas também o número na lista. Né? Normalmente são os homens, eles colocam os homens e depois as mulheres. Então, não, os casais não estão juntos, mas pelo número e nome você conecta. Então, dá para reconstituir já na lista, às vezes, 2 ou inclusive 3 gerações, né, de pessoas. E a ideia minha era de, além de fazer esse estudo mais concentrado no tempo, dos anos 70, de tentar voltar para trás. Eu tenho uma aluna que fez 2 teses, o mestrado e o doutorado, justamente escolhendo algumas fazendas e fazendo essa pesquisa longitudinal, né? Sim. De reconstituição de famílias. Mas eu lembro quando eu vi isso, caramba, estamos no Oeste Paulista, onde a bibliografia diz que é ali que os escravos sofreram mais por causa da orientação mais capitalista dos fazendeiros. E lá, né? Não que eles não sofreram, quer dizer, eu faço questão de enfatizar isso. Sim, né? mas a constituição da família, de uma certa maneira, atenuou isso. Mas aí a minha investida, a tese acabou sendo uma tese muito de demografia histórica, mas a minha intenção era sempre de fazer uma história social. A demografia estava na moda nos estudos históricos americanos na época, né, mas aí eu voltei e a partir desse enfoque específico, teve um capítulo só da tese sobre a família, mas a partir disso que eu... O senhor incursionou por essa área. Né? E de certa forma voltei para minhas raízes humanistas, né, e de literatura, inclusive. Mas, enfim, eu queria deixar claro que eu não estava aqui sozinho, eu tinha era um trabalho coletivo. Um trabalho coletivo. Com afinidades, amigos. E isso também teve influências em outras universidades. Né? Uma das minhas grandes satisfações é que eu pude contribuir para essa expansão da pós-graduação em História aqui, né? O primeiro congresso da ANPU, da Associação Nacional dos Professores de História, que eu fui, era uma reunião pequena, tinha 3 ou 4 grandes nomes, né? O Novaes estava lá, uma outra pessoa cujo nome me escapa agora, mas, enfim, e o nível das apresentações de alunos não era lá muito interessante, né? E hoje, quando você vai à reunião, agora não só tem a reunião nacional, mas tem as regionais, e você vai e são reuniões grandes, reuniões de muito bom nível. E o senhor foi um dos fundadores do Secult também, né? Fui. O Secult nasceu, eu cheguei em 84, o Secult com esse nome, acho que meados dos anos 90, se não me engano. Com pessoas que estavam aqui quando eu cheguei ou que chegaram um pouco depois, né? Sim. A Silvia Lara foi contratada, acho que em 88, o Sidney, depois de terminar o mestrado, ele veio para cá fazer o doutorado. Foi o senhor que orientou, né? Sim. E agora, professor, diante de tudo isso, né, de toda essa experiência, inclusive com um conhecimento muito profundo dessa realidade do século XIX, da escravidão,
Como é que o senhor vê hoje os indicadores que mostram a situação do negro no Brasil, principalmente no que diz respeito à desigualdade, violência? Que análise que o senhor faz disso como historiador, à luz de tudo que o senhor já pesquisou e vivenciou aqui no país? Como é que o senhor vê a condição do negro hoje, sendo mais direto? Não, uma coisa que me chamou a atenção imediatamente, quase, né, quando eu estava aqui fazendo a pesquisa no doutorado, em 69 a 71, era que, quer dizer, num país em que havia uma população negra muito maior proporcionalmente do que nos Estados Unidos, você via muito menos negros em contextos ou com trabalhos em posições de classe média, né? Não era, quer dizer, acho que a proporção de negros na população americana na época era de 15% e nas universidades era menor do que isso, certamente, né? Mas havia professores negros, né? Havia negros que se destacavam nas artes, nas ciências, quer dizer, e no Brasil, nessa época, isso era pouco comum, isso por causa desses índices, né? Eu lembro, muitos anos depois, eu lembro de ter lido, quando eu dei um curso comparando as relações raciais nos Estados Unidos, na África do Sul e no Brasil, né? E uma das leituras, eu não havia estudado a África do Sul, mas eu fiz o esforço de entrar nessa bibliografia, né, antes do curso. E um dos livros que li mencionava que quando estava claro que na África do Sul eles teriam que mudar as coisas para não mudar, vamos dizer, os que estavam no poder, né? Os que apoiavam o apartheid, eles começaram uma das perguntas que fizeram era: vamos estudar como o Brasil conseguiu os mesmos resultados que nós conseguimos aqui, só que sem apartheid, sem segregação, né? E, de fato, os dois países oscilavam entre 1 e 2, concorrendo para o pior lugar no mundo em desigualdade. Desigualdade social. Desigualdade social e racial, né? Então, essa acho que é uma pergunta que ainda precisa fazer muita pesquisa. A minha opinião é de que não foi somente a experiência, a herança maldita do passado, da escravidão, né, que esses mecanismos de produzir e reproduzir a desigualdade continuavam depois, com mudanças, quer dizer, você não mais tem uma escravização na lei, mas você tem outros componentes, uma educação que não foi inclusiva, né? Um sistema eleitoral na República que praticamente no Império não havia nem o critério, não havia o critério racial, né, para excluir pessoas. Havia uma exclusão na primeira instância da votação, eram 2 turnos, né, de africanos, que seriam estrangeiros, né, e também, havia a exclusão no segundo turno de libertos, né, que haviam
que não eram ingênuos, não haviam nascidos. Ingênuo é uma palavra que antecede a lei de 71, né? Mas com essa uma lei, a lei anterior havia exigido certa renda, mas não era aplicada rigorosamente. E a partir de 81, essa exigência começou a ser aplicado muito rigorosamente e havia a exclusão dos não alfabetizados. Então, no início da República, era 2% da população que estava votando. Apta a votar, né? Sim. Quer dizer, 4% mais ou menos dos homens, né? Porque as mulheres também não podiam participar. Então, nessa condição, você não tem gente pressionando, quer dizer, a pressão para melhoras na educação, para uma série de reformas para você incluir pessoas. Se você afasta as pessoas do voto, elas não têm como fazer essa pressão. Sim, mas aí o senhor está falando retrospectivamente. Agora, eu insisto nessa questão porque, como historiador, né, que eu acho que é importante a gente sempre ressaltar isso, o senhor acha que, por exemplo, hoje, o Brasil de hoje, de uma certa maneira, reproduz esse modelo que, de uma certa forma, já começou viciado e sem esse componente de inclusão? O senhor acha que ainda, por exemplo, vamos falar de oligarquias, ou a gente pode substituir muito bem os representantes da Primeira República por essa classe política que hoje está aí no Brasil e também, é lógico, sem esquecer essa coisa que o senhor falou, tanto da desigualdade como também desses problemas graves na educação, né? No sistema educacional, desde a sua origem até, por exemplo, a educação também superior, né? Esse tipo de... Quer dizer, tem também a questão das redes sociais, né? Sim. E isso continua sendo reproduzido, essas desigualdades. Tem que reconhecer que isso é uma onda que vem em todo o mundo. Sim. Quer dizer, os Estados Unidos agora passou a ter uma desigualdade igual ao que era em 29. Né? Quer dizer, para debelar, para eliminar isso, teve que ter uma Segunda Guerra Mundial e uma Grande Depressão, e políticas públicas e uma mobilização política que deixou também um processo semelhante à Europa, né? No índice Gini de desigualdade de renda, né? No pós-guerra, se não me engano, tanto a Europa, os países da Europa Ocidental quanto os Estados Unidos estavam com um índice Gini que vai de 0 até 1. Né? 1 é completa desigualdade, 0 é completa igualdade. Então, Estados Unidos e Europa estavam com 3, mais ou menos, 3 e pouco. Né? Hoje, os Estados Unidos estão com 0,46. E o Brasil, as estatísticas oficiais indicam uma queda para um pouco mais de 5. Há um estudo, uns 2 anos atrás, que mostra que se você inclui outra metodologia, olhando para os dados sobre imposto de renda, e não simplesmente o PNAD, aquela amostra censitária que pega uma grande amostra e muito mais dados do que nos recenseamentos decenais, né? Mas se você pega combina essas duas fontes, a desigualdade no Brasil continua em volta de 0,6, né? 0,60, não caiu. O que mudou é a distribuição nos 90% mais baixo, ou seja, teve um deslocamento, um crescimento maior da população mais pobre do que
né? Então, acho que tem duas coisas para simplificar, quer dizer, tem essas heranças do passado e aquilo que está acontecendo em escala mundial de concentração de renda. Até que, se o Brasil se manteve com uma concentração igual, isso já é um feito para celebrar, quer dizer, dentro dessa tendência de aumento em toda parte. Né? Do aumento da desigualdade, que é a mesma. Quer dizer, tem gente que diz, que se ufana, né, os paulistanos. São Paulo é a segunda cidade no mundo com relação à relação entre número de helicópteros privados e população. Nova York é a primeira. Isso é uma condenação das duas sociedades. Mas, enfim, não é uma estatística positiva. É uma demonstração do tamanho dessa desigualdade. Né? Agora, eu acho que o que mudou, da perspectiva de quem trabalha na universidade, quer dizer, na Unicamp, por exemplo, na verdade tem duas mudanças. Uma muito positiva, outra, eu acho, negativa. Havia muitos rostos negros na Unicamp e também na Fluminense, né? Só que eram funcionários. Entre os professores quase não havia ninguém. Agora, o número de professores aumentou um pouquinho, mas isso em função de um aumento bastante grande no número de pós-graduandos e de gente se doutorando, que vem acontecendo desde o início do século, principalmente nas federais. Né? E o senhor atribui isso a quê exatamente? O senhor acha que foi uma política implantada uma política ao longo pública do governo do PT, vamos falar assim? Eu acho que, para dizer a verdade, isso começa no governo de Fernando Henrique, quando o PSDB e o PT eram mais próximos nas suas propostas políticos-sociais. O Fernando Henrique, estudioso da escravidão, ele tinha uma sensibilidade que, até esse momento, a maioria dos presidentes não tinham. Né? Então, isso com relação ao programa de Bolsa Família também, né? Na última eleição, os dois, quer dizer, o Aécio dizia, não, mas nós criamos esse programa. A Dilma, não, sim, mas nós implantamos. E nós cresceu muito. Ambos têm razão, e mais ainda, tem um cara que comandou esse programa, a implementação, inclusive desde o planejamento intelectual até a implementação da política que pública. É o Ricardo Paes de Barros, que trabalhou na administração de Fernando Henrique, continuou nos dois mandatos de Lula e também no mandato de Dilma. E ele, formado nos Estados Unidos, a partir de uma corrente na economia que enfatiza, que reflete o pensamento de Amartya Sen e de outros, né? E o conceito de capacidades, capabilities, que é traduzido às vezes como capacidades, às vezes como capacitações, porque o capability há uma pequena diferença entre ability e capability. Capability inclui aquilo que você adquire durante a vida, né? Então, o cerceamento das capacidades ou das capacitações é aquilo que produz essa desigualdade. Né? E o livro do Sen se chama Development as Freedom, desenvolvimento como liberdade. Parece que foi esse livro que o Fernando Henrique deu para o Suplicy. Isso que eu falo num artigo que eu fiz, que está no Prelo agora, justamente quando os
os líderes dos dois partidos estavam conversando, né? Existia uma... Mas o Suplicy certamente conhecia a obra do Sen anteriormente, né? Porque ele estudou. E o Sen estava, o PSDB, quando se constituiu como partido, acho que foi em 89, eles fizeram um grande seminário em Paris, que não deixa de ser interessante, né? Mas, quer dizer, enfim, a intelectualidade paulista é realmente muito voltada para a França, mas fizeram um grande seminário em Paris e o Sen era um dos convidados, né? E o Sen é um dos maiores responsáveis pelo Índice de Desenvolvimento Humano que as Nações Unidas começa a implementar em 90 já nos relatórios, né? Então esse Rafael Paz de Barros, ele dá a continuidade, a personagem, o vetor humano que dá a continuidade ao longo de todo esse período. Né? O que mostra a importância da política pública ter pessoas que conduzam isso longe das indicações políticas. Né? Que isso no Brasil é um problema muito sério. Né? E eu não sei, deve ter havido em algum momento alguém que conectou um acordo. Esse raciocínio em torno do Bolsa Família, que estava ligado também desde o início com a campanha contra a escravidão contemporânea. O próprio Suplicy, lendo o livro do Sen, ele diz, quer dizer, não só que ele pegou o livro do Fernando Henrique, mas ele lendo isso, a partir de uma anedota pessoal que o Sen conta no início do livro, ele se identifica com uma experiência que ele teve anos atrás, no início dos anos 90, entrevistando gente libertada de condições de escravidão nas fazendas no Brasil, né? Então, essas duas políticas, quer dizer, nascem ali, né, não é uma invenção brasileira, é algo que está acontecendo globalmente, né? E são muito importantes. Agora, esse esforço de inclusão de negros, a implementação de ação afirmativa nas universidades, em algum momento isso deve ter também tido Sen como referência, né? Mas as origens disso são outras, né? Vem pelas políticas implementadas nos Estados Unidos que agora são muito mais tímidas do que as brasileiras, né? A propósito, professor, nem sempre essas cotas, o princípio de cotas, como que acaba de ser aprovado pela Unicamp, foram, inclusive na academia, era um tema muito controverso. Muitos, até pouco tempo atrás, eu me lembro que há 10 anos havia, por exemplo, uma parte dos cientistas políticos, até de historiadores, sociólogos, principalmente nessa área de humanidades, economistas, que questionavam a implementação. A Unicamp acaba de aprovar, né, o princípio e parece que assim existe quase que uma unanimidade de que isso realmente é importante. O que o senhor acha, primeiro, da aprovação por parte da universidade dessas cotas e o que mudou para que o tema deixasse de ser tão controverso e acabasse assim, sendo quase que um senso comum de que é importante, né? Quer dizer, fazendo uma ressalva que eu vou depois retomar na próxima questão, que é a história da meritocracia, que divide opiniões aí. Se isso é uma falsa questão, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eu acho que o que mudou o que fez com que as opiniões fechassem em torno da proposta de ação afirmativa foram os estudos feitos sobre a experiência das universidades federais, né?
inclusive tem um livro de um professor baiano, que ele deu uma palestra aqui naquela série de seminários, né, que a reitoria promoveu. Sim, eu fiquei sabendo disso. E se percebe que os alunos que entram pelo sistema de cotas, eles entram com uma defasagem, com notas nos vestibulares, a nota de corte é menor, mas eles 4 anos depois, ou 5 anos depois, quando eles se formam, têm a mesma média de notas de desempenho, né? Isso tem 2 razões para isso, eu acho. Primeiro, se você, quer dizer, a maioria dos que entraram pelas cotas nas federais cursaram escolas públicas. Então, se você tem, a nota de corte aqui para os que não entram pelo sistema de cotas, se a nota de corte é aqui, não é aqui, é aqui, né? Uhum. Puxa, o cara que chegou a ter esse nível aqui, com a educação que ele teve, deve ser um cara realmente muito capaz. Uhum. Basta dar uma chance para ele, né? Uhum. E a segunda razão, e a gente vê isso, eu vi isso especialmente já a partir da primeira leva de gente formada pelo João Reis e o grupo deles, na Universidade Federal da Bahia. Eles faziam a graduação e vinham, alguns deles aqui para fazer o mestrado, né? Ou fazem o mestrado e vêm aqui para fazer o doutorado. E a gente vê que são pessoas com muito mais garra. Quer dizer, eles sabem o que eles estão ganhando com essa inclusão. Uhum. E quais são as possibilidades sociais e tudo, né? Uhum. Então, acho eles fazem realmente um esforço, na minha avaliação, mas também a gente agora, no IFISH, no ano passado, todos os cursos têm que fazer, na pós-graduação, uma seleção, abrir vagas para... Tem cotas. Tem cotas, né? Antes disso, a gente não, eu diria que na nossa área, que pelo tema que a gente trabalha, atrai muitos candidatos negros, né? A gente nunca implementou assim formalmente um sistema de cotas, porque não era necessário, porque as pessoas vinham já com a formação do João Reis e os colegas, né, ou de outras universidades também, e a gente notava que tinham realmente, estavam concorrendo em pé de igualdade com os outros, com esse diferencial talvez de que eles realmente estavam muito motivados. Uhum. Né? Então isso não há dúvida de que... Agora, a outra proposta, essa de que nós temos... A solução é de melhorar o sistema de ensino básico. Bom, não há uma contradição, não precisa fazer uma coisa ou outra. Não é excludente. Não é excludente, né? Tem que melhorar o ensino básico. Mas o resultado disso, em termos de injetar em pé de igualdade pessoas com formação avançada, de pós-graduação, doutorado, quer dizer, você vai ter que esperar 20 anos até essas pessoas, num sistema básico reformado, vai ter que esperar 20 anos até eles concorrerem em pé de igualdade nos vestibulares, e aí mais algum tempo para... Né? E fazendo... Essa brincadeira vai meio século. Pois é, né?
E eu tenho um artigo que escrevi sobre a importância do estudo da história africana, né? Normalmente isso é colocado como importante por causa da configuração demográfica e a história brasileira, né? Isso é uma razão importante. Porém, o que eu coloco nesse artigo é de que, em termos mundiais agora, de onde que está a pesquisa de ponta em história, em muitos sentidos, está na África. Quer dizer, os historiadores que lidam com a África. Infelizmente, tem havido uma perda de cérebros, né? E tem muitos professores africanos que estão lecionando especialmente nos Estados Unidos e não nos seus países de origem, que é uma grande desvantagem para os africanos, mas uma vantagem para o campo, porque eles agora conseguem a verba americana e estão no topo das suas carreiras e estão mudando a visão feita na Europa e nos Estados Unidos com relação à África, né? Então, é uma espécie de inclusão, infelizmente, fora dos E essa fuga, dos países. Só interrompendo, essa fuga é por conta de conflitos internos, guerras, e razões dinheiro, econômicas, né? também, Dinheiro, né? Sim. O professor africano que desponta como um grande pesquisador, o mercado de trabalho agora é mundial, né? Sim. E quem gosta de fazer pesquisa, a gente gosta de ensinar também, mas se você tem que dar 40 horas de aula durante a semana, você não tem nem tempo para estudar, para dar as aulas, né? E lá nos Estados Unidos eles estão tendo condições quer dizer, está havendo uma releitura dessa história de países africanos. O campo de história da África, como campo dentro da academia, é muito nova, é dos anos 50 em diante, né? Realmente dos anos 60 em diante. E antes eram os antropólogos que faziam algumas incursões, né? Mas enfim, porque a ideia era de que sem documentos você não pode fazer história, não tem documentação sobre a África. Acontece que em algumas partes da África, especialmente aquelas em que havia a colonização portuguesa, você tem uma documentação, né? Em segundo lugar, justamente essa dificuldade de conseguir ir além de somente algumas gerações no passado, os historiadores da África, os historiadores que lidam com a história africana, desenvolveram técnicas de análise, principalmente linguística. Por exemplo, tem entre 300 e 500 línguas bantu, dependendo de como você define língua e dialeto, né? Quer dizer, tem línguas que são muito próximas e tal, né? Mas com isso, você consegue, fazendo um estudo das palavras, mapear ou chegar ao proto-língua. A gente mapeou agora, os historiadores mapearam as migrações e a partir desse estudo das línguas existentes hoje, né? E no segundo passo estão reconstituindo num passado remoto significados das palavras por essas mudanças no significado da mesma raiz, né, ao longo dessas migrações. O que permite, claro, você não pode reconstituir fatos individuais, mas você pode, a partir por exemplo, agora se sabe que os primeiros... Oh, meu Deus, o cachorro está... Não, pode. Mas a partir dos... antes se pensava que os migrantes bantu eram já agricultores quando saíram da região dos Camarões, e os
os povos autóctones que teriam dado origem aos pigmeus já eram povos da floresta, caçadores-coletores. E agora se sabe que não, os dois grupos faziam as duas coisas e que houve uma simbiose ao longo do tempo em que os autóctones foram cada vez mais para a floresta e para essa caça e a coleta, e os povos bantu ficaram cada vez mais agricultores, sem abandonar a caça, né? Mas essa simbiose evoluiu por causa de trocas, as possibilidades de comércio entre os dois grupos, né? E tudo isso, essa história profunda, é o resultado dessas novas técnicas linguísticas que os historiadores estão desenvolvendo. Então, eu indico que se as universidades no Brasil querem ter um departamento de história à altura do que está sendo feito no mundo em termos de metodologia mais avançada, eles têm que ter uma concentração, uma área forte em história da África. Além desse outro motivo. De todo o aparato teórico também, no caso, por exemplo, da linguística. Aliás, o senhor participou também das pesquisas no Cafundó, né? Participei. Isso foi também uma virada importante na minha carreira. Né? E uma virada importante também, tanto na linguística como na história, né? Exatamente. Que é a importância dessa coisa que o senhor está falando, interdisciplinar, que, aliás, é uma das coisas que o senhor sempre ressalta, né? O senhor é formado em literatura, gosta de música, história da arte. Eu tenho uma tendência dispersiva, né? Que eu tenho que me disciplinar para ter o foco. Sem perder isso, porque, enfim, é importante o diálogo. Né? O diálogo. Agora, professor, voltando à questão, né, só para finalizar essa questão, antes da gente partir para outra, como é que o senhor avalia a aprovação por parte da Unicamp das cotas? Só uma opinião pessoal. Assim. Eu fiquei muito feliz. Eu estava muito preocupado, porque durante esse ano, um ano e meio que estava em discussão a questão, havia várias... eu sentia que havia críticas, né? Por outro lado, havia histórias de gente que mudou de ideia, que antes criticava, mas depois se deram conta, depois se convenceram, né? Eu, como americano, eu sempre achei, quer dizer, como americano com conhecimento da realidade dos Estados Unidos em termos de relações raciais, sempre achei que se não houvesse porque eu acredito que as possibilidades para o negro subir socialmente, o negro na sociedade livre, essas possibilidades eram maiores durante o Império na sociedade livre do que viraram na República e depois para cá, né? E isso em parte por causa de maiores barreiras dentro do campo universitário, né? O Luiz Gama se tornou, quer dizer, para você advogar, bastava você conseguir clientes que te pagavam, né? Que te pagasse. Não havia uma restrição em termos de título. Então, Luiz Gama estudou, se tornou um advogado que ganhava causas e aí podia se sustentar. Claro, ele podia ter ganhado muito mais dinheiro se tivesse feito outras coisas, mas ele teve essa motivação social. Mas se ele tivesse nascido 100 anos depois, teria que ter passado por todo esse sistema de barreiras para chegar a ter o diploma, né? Os dois oradores mais importantes no meados do século XIX nos Estados Unidos eram Lincoln
e Frederick Douglass, ex-escravo. Tem uma biografia paralela dos dois, com o título de Giants, Gigantes. E acontece que o Lincoln não teve uma educação universitária. Ele estudou, a lenda diz que ele estudou pela luz da lareira, né, na casa dos pais. E passou a adquirir um conhecimento invejável e uma escrita também, uma eloquência na escrita e na fala, né? Ele era tido como um grande orador, né? Numa época em que isso era muito admirado. E segundo esse livro, e o Douglass também. E o Douglass era escravo doméstico que, por coincidência, ele teve, não sei se era a senhora da casa, que até ajudou ele a aprender a ler, né? Que era muito raro. E depois ele foi vendido, passou para um parente do primeiro dono, que o colocou como escravo na roça, e aí com um feitor batendo nele, etc, etc. Mas nessa época em que ele tinha acesso a livros, ele até leu alguns dos mesmos livros que o Lincoln havia lido para conseguir, sobre oratoria. Oratória ou oratoria? Oratória. Oratória. Tem o poder da oratória. Enfim, agora isso, no Império Brasileiro, tem o exemplo de Antônio Pereira Rebouças, né, o pai de André Rebouças, que chegou a ser conselheiro do Estado e teve origens pobres, mas estudou, se fez advogado, né? Essas possibilidades para a ascensão se fecharam, né? Então, o meu argumento com relação para rebater aqueles que enfatizavam a meritocracia, né, e se implantando cotas, puxa, o Brasil vai virar Estados Unidos, eu falei, não implantando cotas é que o Brasil vai virar Estados Unidos. Vai ter aí um embate grande e um crescente ódio, né, entre as duas partes. As duas posições. É. Né? Então, e sobre a meritocracia, como eu falei, o cara que chega até aqui, passando por essas escolas ruins, geralmente ruins, da escola pública, é um cara que merece respeito, que realmente chegar até aqui é um grande feito nessas condições. Até mais do que chegar até aqui nas escolas particulares, né? O senhor falou aí do Luiz Gama, mas assim, se a gente for pensar bem, na verdade foi manchete do jornal, um editor, o mais importante editor do século XIX era negro no Brasil. Que foi uma pesquisa, inclusive, lá do IFCH. Do Rodrigo. Se a gente for ver que o mais importante escritor brasileiro, Machado de Assis, é a mesma coisa, quer dizer, e aí vem, você entrando no século XIX, outro escritor, Lima Barreto, enfim, você vê que são filhos ou netos, né, de escravos. Né? E, agora, sobre a meritocracia, já que o senhor tocou no ponto, que seria a próxima pergunta, o que o senhor acha? Assim, o senhor já deu vários exemplos, assim, mas no campo teórico, como é que o senhor vê a meritocracia? Porque, assim, o debate, a resistência, o debate, de uma certa forma, ele passou a ser polarizado, de um lado os defensores e de outro aqueles que não eram nem críticos, simplesmente desprezam o conceito, inclusive a prática da meritocracia. O que o senhor acha disso? Não, eu acho, eu não sou contra a meritocracia, né? Mas a gente tem que reconhecer que as pessoas têm ritmos diferentes, né? Então, um sistema escolar, geralmente na Europa, se faz essa separação cedo, né, entre os que vão para a universidade e os que... Acho que isso está mudando, mas enfim, tradicionalmente se fazia essa separação. Isso é injusto, porque tem meninos que só acendem a luz na cabeça de que, puxa,
Eles só percebem aquilo que realmente querem fazer numa idade muito posterior. Então, se você está já canalizado para muito cedo, a sociedade está perdendo talentos, né? Então, se você aplica a meritocracia assim, desde a infância quase, você acaba produzindo uma sociedade em que é marcada pela falta de meritocracia, né? E a desigualdade faz isso, quer dizer, os que têm recursos, os que nascem em berço de ouro, potencialmente podem ir muito mais longe. Eu sempre falei para falando sobre isso, que sempre falei para meus filhos que a pior coisa que pode acontecer, a terceira pior coisa é você nascer bonito, porque aí as pessoas vêm te procurar, você não precisa fazer nada para atrair, para, né, vencer socialmente, né? E aí chega um momento, 35 anos, você não é mais bonito e já está slow, né? A segunda coisa pior é nascer rico, pela mesma razão, né? E a coisa pior mesmo é nascer rico e bonito. Eu brincava com meu filho, ele, em certa altura, ele passou a usar o nosso segundo carro, que era na época era um Calhambeque, né? E eu falei, Gabriel, isso vai ajudar a sua autoestima. Ele falou, como assim? Eu falei, bom, porque se uma menina sai com você uma segunda vez depois de ver seu carro, você tem certeza que ela gosta da sua pessoa, não de seu carro, né? O cara que tem um Porsche modelo novo, né? Sempre tem aquela pulga atrás da orelha dizendo... ele não te ama, não, ama seu carro. É certo. Professor, agora uma provocação, e aí o senhor fica à vontade para responder, porque não é um tema muito assim, fácil. O senhor acha que existe racismo no Brasil, no conjunto da sociedade brasileira? O senhor vê racismo? O brasileiro é racista? Eu não gosto dessas generalizações grandes assim, né? Inclusive porque eu acho que o racismo não é uma coisa só. Né? Eu acho que há vários tipos de racismo, várias escalas de racismo. Nuances, né? Eu fico muito impressionado com... alguns anos atrás saiu vários livros sobre os linchamentos nos Estados Unidos, né? E trazendo à luz coisas que, mesmo eu como historiador, não estava completamente a par, né? O fato de que até meados dos anos 20, os linchamentos... Primeiro, eu sempre pensava que os linchamentos aconteciam muito mais na calada da noite, né, coisas horríveis e tal. Mas, na verdade, quer dizer, isso acontecia, mas, na verdade, havia muitos linchamentos, talvez a maioria, não sei, que aconteciam em plena luz do dia, na praça principal da cidade, com as pessoas brancas vestidas com a melhor roupa para pousar ao lado do cadáver pendurado. E havia fotógrafos fazendo postais, já nos anos... Quer dizer, quando a fotografia... 20, né? Que até meados dos anos 20, quando o governo federal finalmente proibiu que se mandasse pelos correios. Então, um dos livros apresenta não só alguns desses postais, mas o que está escrito no verso, né? Eu usei isso para fazer o prefácio a um livro de um dos meus orientados sobre o teatro de revista no Brasil nos anos 20.
Uhum. Ou seja, um dos postais que cito aí é o cara escrevendo para o pai, dizendo, olha só o churrasco ao qual eu assisti ontem à noite. Porque além, quer dizer, era comum queimar o corpo, né? Então, enfim, esse tipo de ódio ao extremo, havia casos, você vê nos jornais nos anos 70, reações contra escravos aqui no Brasil, em São Paulo, contra escravos que matam o senhor, a família. Teve uma que eu lembro, acho que não, eu não lembro se anotei ou não. Você vai pesquisar nos jornais, se você está com pressa, você está procurando certo tipo de coisa, mas você vê algumas coisas, às vezes, que depois você, puxa, eu devia ter anotado isso. Mas, enfim, era os escravos ficaram sabendo que a senhora da casa, que era a dona, havia dado alforria a eles no testamento. Então, para adiantar o processo, eles, segundo o jornal, eles matam a senhora, né? Bom, em alguns casos que são anunciados no jornal, você vê que havia linchamentos da população branca se levantando e tirando o acusado da cadeia para enforcar, né? Ou matar de outra forma. Agora, isso nunca chegou ao nível que chegou nos Estados Unidos, né? Sim. Mas eu fiz essa introdução ao livro do meu orientando porque os anos 20 são uma época em que, quer dizer, isso está acontecendo nos Estados Unidos, na África está se caminhando para o apartheid, já não havia recebido ainda o nome, mas, enfim, o negro brasileiro certamente estava antenado para isso, né? Tem um artigo de Lima Barreto que o meu aluno cita, né? Se referindo a essa violência contra o negro nos Estados Unidos. Então isso, em termos de estratégias políticas, né, é nesse momento que nasce essa ideia de que você tem referências à mãe negra que amamentava os filhos dos proprietários brancos, né? Que hoje o movimento negro rejeita, né? Mas nessa época em que você não sabe como que vai ser o futuro, né? Será que o Brasil vai reproduzir o padrão americano, o novo padrão que está nascendo na África do Sul, né? Então, uma das estratégias, quer dizer, é uma tentativa de valorizar as estratégias das pessoas na época em que com qual eles estão lidando, né? Sem dizer que hoje a gente deveria enfatizar isso, claro que não, né? Não, pois e a pergunta remete justamente aos dias de hoje, né? Como é que o senhor vê isso? Mas tudo bem, eu acho que eu entendi. Mas a pergunta sobre a meritocracia? Não, sobre o racismo. O racismo. Voltando a isso, é interessante como o racismo está aflorando, as expressões de racismo, na internet, com esse anonimato que as pessoas têm, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, né? Quer dizer, se você se pauta por isso, os dois países são extremamente racistas. Agora, eu acho que não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Se bem que muita gente deve ter esses sentimentos que não expressam, né? No caso dos Estados Unidos, esse pessoal que militava ainda na Ku Klux Klan, estava lendo um artigo outro dia no New York Times. Tem gente que agora está partindo para a violência, quando antes eles utilizavam o direito à palavra para montar suas
manifestações, mas sempre dentro da lei, né? Agora, com essa nova conjuntura em que parece que está... quer dizer, eles receberam a mensagem de que isso é mais aceito e agora podem ser mais agressivos com essas ideias. Então, é muito difícil fazer esse... Eu diria que... Quer dizer, uma coisa que tem mudado ultimamente, ainda nos anos 80, ainda nos anos 90, tinha uma padaria aqui no bairro que tinha uma figura tipo Aunt Jemima nos Estados Unidos, ou seja, aquela a típica escrava doméstica, senzala, mas que trabalha na casa grande, aquela que amamenta os filhos, que é quase como família, né, entre aspas, né? Onde e aí em como Campinas, a padaria? E isso nos Estados Unidos, talvez em alguns lugares do Sul ainda apareça, mas isso faz muito tempo que não se coloca isso. Não, recentemente em São Paulo teve um episódio que, por conta de um restaurante que se chama Senzala, ali na Praça Pan-Americana, né? Que tem muito a ver com isso daí também. Tinha ali na Barreto Leme. Aqui também, hoje não chama mais Senzala, mas aqui também tinha. Até recentemente Isso é interessante porque Senzala é uma corruptela de uma palavra em Quimbundo, Sanzala, que quer dizer aldeia. Né? E a palavra foi, digamos, escravizada pela Casa Grande, tanto acho que em Angola quanto aqui. Ou seja, o conjunto de casinhas dos dependentes e dos escravos, eles aplicavam, os senhores aplicavam primeiro a palavra, quer dizer, essa minha aldeia ali, a aldeia que me pertence, né? Então, uma solução para os donos desse restaurante seria de mudar a grafia, explicar para os clientes e criar um ambiente tipo com comida angolana e assumir a negritude. Mas assim, isso demandaria um esforço. Mas é justamente isso que tem mudado, né? E é um racismo inconsciente para alguns, consciente para outros, né? Velado. O pessoal que vai para... eu fui a essa fazenda, hotel fazenda aqui em Campinas, que até, não sei se agora eles descontinuaram isso. Que havia moças vestidas de escravas servindo café para para as pessoas sentir a nostalgia do Império. As visitações, né? Não, tudo bem, mas agora, professor, a gente vai entrar na segunda parte, já pegando esse gancho aí da Casa Grande, na segunda parte da entrevista. O senhor quer esperar um pouquinho, fazer uma pausa, ou a gente pode... Talvez tomar uma água. Porque alguém quer uma água? 3, 2, 1, vai. Peraí só um minutinho. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Professor, quais são, na sua opinião, os legados e as perspectivas dessa escola historiográfica que o senhor implantou junto com os seus colegas? Como que o senhor vê? Bom, você mencionou a figura do Edward Thompson, né, o historiador inglês. Sim. Eu continuo trabalhando na linha dele, dessa escola do marxismo cultural inglês, né, que inclui o Hobsbawm. Né?
E um dos motivos que me levou a sair, eu mencionei o trabalho da minha esposa, né, a possibilidade dela lecionar aqui, mas também me atraía o departamento de História da Unicamp, porque já havia gente aqui, o Michael Hall, o Peter Eisenberg e já um grupo brasileiro trabalhando com as obras de Thompson e sendo, né, estimulados a aplicar essa abordagem aqui. E o Thompson enfatizava a necessidade de tentar entrar na cabeça das pessoas do passado, né, sem condescension, em inglês, que é condescendência, mas uma mistura de condescendência e desprezo, né, como, quer dizer, na altura da nossa modernidade, como se a gente soubesse ou tivesse uma superioridade analítica sobre as pessoas no passado, né? E então isso era muito importante, não só com relação, quer dizer, para todas as classes sociais, mas especialmente para a classe trabalhadora, que normalmente não recebe ou não recebia nessa época, né, muita atenção por parte dos historiadores. Né? E ligado a essa postura era a necessidade, quer dizer, não de abandonar a teoria, mas de sempre testar a teoria e aperfeiçoar a teoria, derrubar as teorias anteriores com o contato do trabalho empírico, né? Um dos primeiros cursos, acho que em 81, o Sidney Chalub, a Marta Abreu e a Gleides Sabina Ribeiro estavam nesse curso, viraram meus orientandos, agora são historiadores com uma grande produção importante, né? E foi um curso sobre metodologia e eu havia, me preparando para o curso, havia encontrado uma nova tradução de um texto metodológico de Thompson. Um debate com Althusser, uma crítica a Althusser, né? Então, na primeira sala de aula, na primeira discussão, eu escolhi um texto de Althusser, um texto de dois ingleses, Hindus e Hurst, que é Althusser ao cubo, quer dizer, argumentando que a empiria não levava muito longe, o que era necessário é ter a teoria correta, né? E dois textos de Lévi-Strauss sobre arquivos, em que você percebia que ele nunca havia entrado num arquivo. E esse texto de Thompson, uma seleção desse texto de Thompson, né? E todo mundo virou thompsoniano imediatamente, né? Agora, nessa abordagem do Thompson, o que o senhor fez, na verdade, foi pegar essa linha que ele adotava e trazer isso para a escravidão. Isso, mas também, outra vez, não quero exagerar a minha influência, porque isso foi importante na Fluminense, mas aqui na Unicamp eu encontrei um grupo já pensando nos mesmos, né? E isso foi um grande estímulo. Foi uma troca, sim. Mas continua, desculpa, eu interrompi o senhor. Tá. Não, e com isso, a experiência da pesquisa sobre Cafundó, que eu comecei a participar disso quando ainda estava na Fluminense, inclusive fazia viagens para Sorocaba, os arquivos de Sorocaba, saía de lá na sexta-feira, recebia a chave do arquivo que estava num outro prédio, numa escola que não estava sendo usada, e ficava o fim de semana. Quer dizer, não dormia lá, evidentemente, mas enfim, eu entrava e saía e pesquisava lá e voltava no domingo
para Niterói. Mas, enfim, essa pesquisa quer dizer, esse vocabulário de 130 palavras, que é aquilo que restava de um vocabulário muito maior. A gente sabe que o português brasileiro tem um número enorme de palavras que vêm de Quimbundo, de Kikongo, principalmente, né? Uhum. E aí que eu percebi realmente a necessidade de conhecer mais de perto a história africana. Que a bibliografia africanista me intimidava um pouco, porque parecia, a bibliografia dos antropólogos, parecia que cada grupo, mesmo os vizinhos, tinham maneiras diferentes. Um grupo era matrilineal, outro era patrilinear. Esse grupo aqui era virilocal, outro era uxorilocal, ou seja, os casais moravam ou com os parentes do homem, ou com... E havia diferenças enormes, né? Mas nos anos 80 começou a sair uma nova bibliografia de historiadores, né, sobre a África Central, que me ajudou muitíssimo. E o primeiro trabalho que eu escrevi, que realmente foi muito importante para mim e ainda continua sendo bastante lido, é aquele sobre Malungo Ngoma Vem. Que é um capítulo... Saiu como artigo. Vai ser o primeiro capítulo do livro que estou escrevendo agora, que reúne os artigos que eu fiz ao longo dos anos, desde esse artigo que saiu em início de 92, e especialmente coisas que fiz depois da publicação do livro Na Senzala Uma Flor. Né? Mas o último capítulo, em Na Senzala Uma Flor, já traz essa virada, né? Em que eu analiso a importância do fogo dentro da senzala, como o lugar de encontro, de comunicação com os espíritos ancestrais, né? E como algo que contribui para formar uma identidade escrava, ligado também a essa questão da família. Então, a importância da família como instituição que transmite de geração para geração a cultura das pessoas, né? E uma cultura antagônica à cultura dos senhores. Quer dizer, eu também pesquisando com essas fontes sobre grandes fazendas, eu vi pouquíssima indicação de alforria. Mas não parei de fazer uma pesquisa sobre isso. Agora, alguns dos meus alunos eu botei para pesquisar isso e também surgiu, já tem 6 ou 7 trabalhos de história demográfica que mostram claramente no século XVIII e no século XIX que são as pequenas propriedades que alforriam muito mais em termos proporcionais do que as grandes fazendas. As grandes fazendas praticamente não têm alforria. Então, o africano que entra nisso, logo, conversando, e ele consegue conversar com as pessoas já no navio negreiro, porque as línguas da zona atlântica são são como o espanhol e o português, ou espanhol, ou talvez italiano, né? Enfim, falando... Dá para entender. Dá para entender. Né? Da África Central. Da África Central, e agora se sabe que a grande maioria foi trazida da África Central Ocidental, mas justamente da faixa litorânea até um certo ponto para dentro. Quer dizer, foi se expandindo um pouco, mas não foi muito diferente nesse período do tráfico ilegal, de 31 a 50, do que havia sido antes. Né? Então havia uma possibilidade de comunicação linguística e as culturas eram o suficientemente semelhantes que, né, quer dizer, o
o nome desse artigo, Malungo, quer dizer canoa gigantesca, que é o nome, é barco, basicamente. É uma metonímia usada. Em Cuba era carabela, a palavra em espanhol. Em Haiti era bâtiment, grande barco. No Caribe inglês era ship, né? No Brasil é a mesma metonímia, só que nas línguas africanas, por causa do peso demográfico dos escravos no Brasil nos séculos iniciais, né? Mas enfim, da palavra malungo se chegaria facilmente a calunga, que vem de outra raiz com outra entonação, que é o oceano ou a água divisória, também o cemitério, a água divisória entre este mundo e o mundo dos mortos, né? Quer dizer, a ligação linguística teria, puxa, nós nos entendemos sobre o conceito de calunga, né? E assim por diante. E agora eu terminei um artigo agora, estou para publicação e estou com uma versão mais longa, que vai ser um capítulo no livro, vai ser o último capítulo em que eu revisito essa palavra e mostro que havia, quer dizer, nas línguas, acho que em todas as línguas havia, quer dizer, esse poder da palavra humana, né? A gente quando ainda diz, quando alguém entra alguém sobre quem a gente está falando, ele entra na sala, a gente diz, falando do diabo, né? Essa ideia de que se você fala, e o português tem muitas palavras, né? O rabudo, o chifrudo, para não falar o diabo, porque a ideia é que se você fala diabo, ele vem, porque ele vai escutar, né? Agora, no mundo encantado, que o mundo, para a maioria das pessoas, até recentemente, era um mundo encantado, né? Essas palavras são importantes. E nas línguas tonais, você viaja, como o chinês ou como as línguas bantu, você viaja, as palavras podem ter melodias diferentes, mas tem muitas palavras que foneticamente são iguais. Então as pessoas, por exemplo, em chinês, a palavra para morte é muito próximo à palavra para 4. Então, os prédios, na nossa sociedade se evita o número 13, mas 13 não tem nenhuma relação com outra palavra, né? Na China se evita o quarto andar, o 14º andar, enfim, na construção de prédios, né? E no caso das palavras em torno de Malungo, eu tento mostrar nesse artigo que havia semelhanças suficientes para que as pessoas encarassem essa viagem horrorosa como uma espécie de culto de aflição, que surge quando surge uma epidemia, com uma escravização em massa, a política de mão de obra forçada do governo belga, no Congo belga, no final do século XIX, aí que afloram esses cultos territoriais que fogem, que extrapolam as linhagens e cobrem um território grande, né? E o diagnóstico é de que nós temos que nos colocar em sintonia novamente com os espíritos ancestrais, os espíritos da terra, para sair dessa coisa, né? Sendo que o diagnóstico também pode ser político, ou seja, tem alguém malvado que está atrás de toda essa maldade que está mobilizando os espíritos contra nós, né? E justamente um dos meus artigos é sobre 3 cultos de aflição que deixaram evidências muito densas na documentação brasileira, em 1848, 54 e 1900. Na província do Rio, de São Paulo e Espírito Santo, ou seja, estava
em toda parte. Já estava difundido. E o de 48 e 54, ainda na escravidão, estava no bojo de dois movimentos políticos, especialmente o de 48. Ia ser uma grande rebelião que foi descoberta antes da hora e suprimida, né? Então, a ideia que estou trabalhando é de que, como as grandes fazendas eram entidades fechadas, uma vez dentro, você sabia que não ia conseguir praticamente sair, ou só muitas poucas pessoas iriam conseguir, a cultura se voltava para dentro, com marcadores africanos, com reinterpretações de santos católicos, por exemplo. O Santo Antônio virou um santo importante nas senzalas. E o Santo Antônio era praticamente o dono da terra. Quer dizer, essa ideia de que os africanos, na expansão banto, a primeira pergunta que eles fazem, entrando no novo território, isso já está na bibliografia africanista, quem são os donos da terra? Quem são os espíritos dos primeiros a chegar? Né? Daí, essa é a minha interpretação do caboclo nos cultos afro-brasileiros, que os intelectuais, muitas vezes, e também os próprios praticantes do candomblé, acham que não, isso é corruptela a cultura indígena se misturando com a cultura africana, quando na verdade não há nada mais centro-africana, pelo menos, do que procurar uma interlocução com os índios, que são os descendentes daqueles primeiros a chegarem. Né? Inclusive se usa no candomblé a palavra os donos da terra, que é praticamente uma tradução da expressão na África. Né? E o Santo Antônio era o grande santo português, o santo brasileiro também. O governo do Brasil dava um pagamento aos... o Santo Antônio era franciscano, né? Ele recebia uma espécie de soldo, como se fosse... E ele aparece, o Santo Antônio aparece em duas ocasiões na história brasileira, em 1712, quando se diz que ele se levantou a imagem de Santo Antônio e o sítio feito pelos franceses recuou, né? E também no cerco na Bahia, antes disso. Enfim, aí, como ele era o dono da terra, também a interpretação foi adotado, porém não era o Santo Antônio, exatamente o Santo Antônio católico. Ele era trazido para a cosmologia banto. Né? Enfim, esse é o tipo de análise que estou tentando fazer nos artigos e nesse livro, que vai seguir mais ou menos a sequência dos artigos e refazendo um pouco para dar resultar um livro, não simplesmente numa coletânea de artigos. Mas eu quero manter o desenvolvimento das minhas ideias ao longo do tempo, né? Que o núcleo acho que permaneceu, porém com várias coisas novas. Né? E o senhor falou da... Desculpa, Álvaro, deixa eu só interromper, não quero atrapalhar, mas assim, é porque acabou... Quanto tempo tem? Quanto tempo tem que gravar? Aqui estou com 11 minutos. Tem 11 minutos, que seria o tempo para a gente fazer algumas imagens. A gente interrompe aqui a gravação da TV. Sim, né? E aí você continua só ali na gravação. E eu pego fazendo imagens. E você mais faz de as detalhe, imagens de cobertura, porque ele tem que também sair e levar o
O rapaz embora. E eu também precisaria, 5, pegar as crianças na escola. Então, eu acho que eu vou também, professor. Ele faz as imagens de cobertura. Tá, você só faz um favor para mim. Pede para o Matheus me esperar. E para o carro chegar... Não, eu vou com ele. Não, e eu? Não, eu volto como? Eu tô de carro, eu vou voltar. Ah, você vai voltar? Porque o estagiário mora em outra cidade, ele precisa pegar o ônibus. Tá, você vai voltar, Ele vai certeza. retornar. Então, aí você dispensa então o motorista. Dispenso o motorista e peço pro Matheus esperar você chegar. Porque Acho, você... acho que eu falei mais do que vocês Não, esperavam. não, a ideia é essa mesmo. Vou fazer imagem de cobertura. Então,